Olá galera, bem-vindo então ao nosso vídeo 2, explicando agora um pouquinho mais sobre a StackSpot. Eu vou passar um pouquinho aqui agora sobre a nossa agenda, como a gente já falou no vídeo 1. Primeiramente, a gente falou um pouquinho, começando do zero, eu contei a história para vocês da Company for You, da empresa. Depois nós falamos que ela precisava de um EDP, a gente falou um pouquinho do EDP e falamos o que é. E agora nós vamos falar um pouquinho da StackSpot, conhecendo a StackSpot um pouquinho mais. E por último, no próximo vídeo a gente vai falar do StackSpot no dia a dia, ok? Então vamos lá. Primeiramente, uma coisa importante para a gente saber, galera, é o seguinte. A gente não precisa reinventar a roda. A roda ela pode ser modificada, ela pode ficar maior, ela pode ficar mais bonita, mas não vamos reinventar a roda. E em tecnologia não é diferente, a gente não precisa reinventar a roda. E é baseado nisso, que a gente fala muito da EDP. E a StackSpot, ela veio para ajudar e agilizar o processo de desenvolvimento de aplicação, desde a primeira linha de código até em produção, de uma forma rápida, para a gente não ficar reinventando, vamos reaproveitar as coisas. E agora eu vou explicar para vocês a hierarquia da StackSpot, como que ela funciona. A partir do momento que você abre uma conta lá no nosso site, eu vou explicar depois mais adiante para você um pouquinho, como que e a hierarquia dessa questão de códigos e juntar todos, agrupar, como é que funciona isso na prática? Na prática é a seguinte, galera. Primeiro ponto, tudo começa por um plugin. O que é um plugin para StackSpot? Na realidade, é um pedaço de código simples, um pedaço de programação lá. Estou dando exemplo do Java, como a gente já falou no vídeo 1, eu vou também repetir aqui. Digamos que você tem um código Java, seu desenvolvedora, tem lá seu código Java e está trabalhando lá. Esse cara que está gerando uma certa funcionalidade, né, esse código, ele pode ser um plugin dentro da estrutura hierárquica da StackSpot. Então tem essa pequena parte do código, é um plugin, e esse plugin ele pode ser tanto de aplicação, quanto também um de infraestrutura. Quando a gente fala de aplicação, é quando tem uma funcionalidade mesmo. Digamos, tem a funcionalidade de pop-up na tela. É um pluginzinho que eu fiz o pop-up e desenvolvi. Mas como que é um plugin de infraestrutura? Um plugin de infraestrutura, galera, é quando a gente pega, como a gente já falou lá no vídeo 1, lembra que a gente comentou sobre a plataforma que coloca o código-fonte lá na nuvem? Imagina que isso aí, por exemplo, qualquer programa que a gente tem hoje, seja um software que a gente utiliza na empresa ou um mobile, né? um software mobile que você está usando, um app, ele tem que conectar banco de dados, ele precisa fazer alguma autenticação lá na nuvem, e isso tem todo um servidor, tem todo um computador parrudinho lá por trás para resolver tudo isso e trazer essas informações para a gente na tela bonitinha, no seu site da internet, na sua aplicação do mobile, por exemplo. Então, o que acontece é o seguinte, nesse momento, quando a gente está falando de um plugin de infraestrutura, é que eu consigo colocar determinados parâmetros, por exemplo, de configuração de servidores na nuvem, se eu vou precisar de acessar um banco de dados ou não, que tipo e forma de inserção de autenticação que eu preciso de fazer naquele servidor, a capacidade daquele servidor que eu quero utilizar, de memória, todo esse tipo de configuração. Hoje tem um negócio que a gente chama que é IAC ou IAC, que é Infraestrutura as Code, infraestrutura como código, que usa, por exemplo, um Terraform, que é uma ferramenta que já existe muito famosa no mercado, onde você coloca esses parâmetros para a infraestrutura, para um servidor que você quer criar. Então, dentro da StackSpot, você não só consegue criar plugins de aplicação, como eu dei o exemplo de aplicação de pop-up, por exemplo, como também você criar plugins de infraestrutura, beleza? Então, a primeira partezinha lá, os códigos pequenos, são chamados de plugins. Depois disso, nós temos as stacks. O que é isso? São conjuntos de plugins. Então vamos lembrar o exemplo lá da nossa Company for You, que ela estava desenvolvendo uma questão de uma funcionalidade de plugin. Ela pode agrupar isso dentro de uma stack. Você pode então compartilhar com outras pessoas desenvolvedoras aquela stack daquelas funcionalidades que você criou dentro desses dois plugins ou N plugins debaixo daquela stack, ok? Subindo um pouco na hierarquia, nós temos estúdios. Esse estúdio eu posso ter um ou mais stacks
que pode ter vários plugins internamente. Olha que bacana, você pode ir clusterizando, você pode ir agrupando isso, dependendo da funcionalidade, às vezes de negócio que você queira que seus desenvolvedores trabalhem, você pode fazer isso também. E esses estúdios, eles estão dentro de workspaces. O que é workspace? São áreas de trabalho dentro da StackSpot que gerencia tudo isso para você. Qual que é legal? Eu posso ter, por exemplo, uma equipe onde tenha a workspace específico dela. Então toda vez que tiver um dev que vá até esse time, ele pode acessar aquele workspace que tem as várias stacks e tem os estúdios lá direitinho. E um workspace, ele é atrelado a uma conta da StackSpot, ok? Então, de acordo com essa hierarquia, começa de plugins, que podem ser de infra ou pode ser de aplicativos, de aplicação. Tem a stack, eu tenho os estúdios e eu tenho as workspaces que é atrelada a uma conta. Então vamos lá. Como que funcionaria, né, de uma forma simplista aqui? Eu tenho os devs aqui, como eu estou dando exemplo, eles podem fazer esses plugins e podem colocar tudo dentro daquelas stacks ou não, porque é muito flexível, a gente consegue colocar dentro do stack, pode colocar diretamente no estúdio, você faz direitinho qual que é a melhor forma de você gerenciar isso dentro da plataforma. E esses estúdios, e tem o workspace que está dentro, então, de uma conta. Só para resumir, baseado nesse exemplo como eu passei para vocês, ok? Bom, tem um negócio que a gente também tem dentro da StackSpot, que vocês observarem aqui, que são os starters e as aplicações. O que são os starters? Imagina o seguinte, toda vez que eu trago uma pessoa nova para trabalhar comigo na minha equipe de desenvolvimento, eu sei que já tem uma configuração básica que ele precisa de ter para que ele possa começar a desenvolver, começa a trabalhar. Essa pessoa começa a trabalhar. Então o que eu faço? Eu já desenvolvo, eu já deixo pré-desenvolvido coisas que sempre vai ser recorrente ali e eu já dou esse starter para ele, já pré-define ou configura o ambiente de trabalho dele, o ambiente de desenvolvimento. Esses starters, que são um conjunto, pode ser um conjunto de plugins inclusive, eles dão essa facilidade para a gente, para esse time de desenvolvimento. Então chegou um desenvolvedor novo aqui, poxa vida, eu vou conversar com a pessoa, não sei o que, olha, para você configurar isso, cara, roda esse starter aí que você já resolve boa parte da tua vida aí para começar de fato a desenvolver, a trabalhar pra gente, beleza? Beleza, você já é um starter, tá? E tem as aplicações, as pequenas aplicações que você pode colocar isso depois tudo dentro de umas stacks também, ok? Bom, aí vamos voltar à nossa Company for You. Falando então em relação à funcionalidade de login, que a gente falou lá no vídeo 1, eu teria o seguinte, imagina o cenário da seguinte forma. Eu tenho uma pessoa desenvolvedora que está fazendo autenticação, ou seja, ele está checando e autenticando se aquele login e aquela senha está correta. Poxa, legal, ele fez essa funcionalidade. E aí o que ele fez? Jogou dentro de um plugin, ou seja, era um código, né, como eu falei para você, colocou dentro de um plugin, e esse plugin ele já mandou lá para a stack. O que aconteceu? Outra pessoa desenvolvedora criou a parte da criptografia, porque tem login e senha, a senha, eu coloquei uma senha muito simples, ele criptografa isso para depois me colocar dentro do banco de dados lá e armazenar, tem que armazenar com a informação misturada, óbvio. Então ele cria e coloca um plugin e jogou lá dentro da stack. Legal. O que aconteceu? Tem uma outra pessoa desenvolvedora que é a pessoa lá do banco de dados que criou um código que faz a configuração do banco de dados para aceitar aquelas senhas, né, para poder armazenar aquelas senhas que a gente vai estar criptografado, ele criou também um plugin. Então ele coloca isso, cria esse plugin de infra e coloca dentro de uma stack, que está ali embaixo, como eu estou mostrando para vocês. Ele coloca dentro daquela stack. Qual que é a sacada legal disso? Todo mundo daquela empresa, né, que no caso era a Company for You, que precisar pegar uma funcionalidade de login, no caso que a gente está dando o exemplo do Java aqui, ele pode pegar essa stack e pode utilizar que já está tudo configurado direitinho, galera. Eu não preciso ter um outro retrabalho, já está tudo prontinho, a pessoa só é utilizar no padrão que foi desenvolvido, ok? E aí dentro do estúdio, e aí eu tenho o Workspace que é amarrado a uma conta da StackSpot, ok? Bom, galera, e como é que ficaria então a Company for You? Olha que legal, estaria todo mundo aqui, ó, gerando conteúdo,
uma pessoa desenvolvedora falando com outra galera desenvolvedora, especialistas falando com a galera do novo CRM colocando lá na StackSpot funcionalidades legais, transformando em plugin para que a galera do app pudesse também reutilizar, os desenvolvedores lá da galera do Marketplace também conversando com o pessoal dos especialistas. Qual que era a ideia? Utilizando então a plataforma StackSpot, eles conseguiriam estar mais organizados, mais padronizados e, consequentemente, mais produtivos. E agora nós vamos passar para um outro item que é bacana, que é o seguinte, turma. O que a gente de fato, então, utilizando a StackSpot, a gente ajuda a resolver os problemas nas empresas, nas áreas, nas squads, nos ambientes de desenvolvimento por aí. Primeiro ponto que a gente ajuda, né, a resolver é esse retrabalho desnecessário. A gente às vezes tem muitas áreas começam a ter padrões diferentes de desenvolvimento, fazendo retrabalho de configurações, seja de infraestrutura, seja configurações para padrões de desenvolvimento, para você ter um processo de desenvolvimento legal com a sua equipe de desenvolvimento. E poxa, é um retrabalho danado e você economiza com a StackSpot. Outro ponto importante é falta de padrão centralizado. Hoje, imagina a loucura que acontece nas empresas com a galera de arquitetura de sistemas, que fala, putz, tem que fazer tal padrão, daqui a pouco está outro utilizando, outro porque achou que é melhor, que a tecnologia era mais bacana, ou até mesmo porque a pessoa não sabia mexer com determinada tecnologia para mexer naquela estruturação e termina usando aquela SAB. E realmente a gente vem com a StackSpot para ajudar nesse padrão que é necessário em muitas das empresas. Outro ponto importante, experiência de desenvolvimento ruim. O que acontece? Imagina um dev, ele veio de uma empresa bem bacana, bem estruturada para desenvolvimento, aí chegou naquela squad que só Deus sabe como que ele vai conseguir configurar a máquina dele, ou o ambiente de desenvolvimento dele, para que ele possa continuar trabalhando. Olha que ruim um onboarding para essa pessoa. Ela começa, evidentemente, a comparar como que ela era antes. Ou até o inverso, né? Fala, poxa vida, eu estava bom lá e agora o negócio não está legal, tá demorando de começar de fato a codar. Isso é muito ruim. E esse tipo de coisa, a StackSpot ajuda, porque você começa a fazer stacks e estúdios específicos onde você consegue só entregar esse estúdio para a pessoa usar e já está tudo configurado, tudo padronizadinho direitinho. Isso melhora muito o onboard da galera dev, tá? Outro ponto, muitos times criando os padrões semelhantes. Gente, parece loucura, mas é muito normal nas empresas de começar a criar determinados padrões. Não, naquela squad ali, aquela galera trabalha desse jeito, aquela trabalha desse jeito. E às vezes para você ter uma governança disso e monitorar isso é muito difícil. Então justamente o objetivo principal é pegar e fazer com que esses padrões sejam realmente únicos. E que a galera de arquitetura consegue, a partir de padrões de desenvolvimento já pré-definidos, qualquer desenvolvedor consegue pegar e entender aquela linha de código. Isso é uma coisa bacana também. Outro ponto, né, como eu já tinha até comentado, o onboard de novos membros, né, já comentei um pouquinho, é a galera entrar e já se sentir em casa, saber qual é o padrão, qual que é a arquitetura utilizada, como se trabalha, pegar o código de outra pessoa e já entender rapidamente, porque já sabe como que está bem documentado, bem padronizado, e isso é importante pra caramba. Outra coisa é a alta carga cognitiva dos times. O que é isso, né, alta carga cognitiva? Imagina o dev, coitado, com um monte de coisa para resolver, tem problemas de fato, de negócio para ele resolver, mas ele ainda está definindo um monte de coisa. E toda vez que ele for fazer um novo projeto, ele é obrigado a ter que repensar nisso de novo. Poxa, vamos economizar o cérebro dele? Vamos pegar para ele usar para coisas que de fato importam para a empresa, que é problemas de negócio que precisam ser resolvidos. Esses outros problemas, deixa a StackSpot resolver para você. Então esse é um ponto importante também. O outro é o alto esforço de build e deploy de novos apps e de infra. Imagina, nesse caso, toda vez que você fizer um deploy para produção, tem que mandar alguma coisa para homologação, você tem que configurar todo o processo de desenvolvimento de novo. Gente, todo aquele ciclo é muito pesado, demora demais e isso realmente exige uma carga muito forte da pessoa, cognitiva, para que ela possa estar concluindo isso, sendo que isso pode ser facilitado dentro do EDP, dentro da StackSpot. Então, ela veio para ajudar esse tipo de problema também. Padrão de qualidade e segurança. Existem padrões específicos de qualidade de software. E de segurança também. Cabe à galera de segurança de informação saber o mínimo necessário, suficiente, para que você pode estar num contexto de compliance.
Isso é importante, você consegue colocar esse tipo de coisa, gerando plugins específicos dentro da StackSpot, para que você possa criar stacks e estúdios onde todo mundo onde pode ser compartilhado, no caso um estúdio público, né, uma stack pública, que você pode compartilhar com os demais daquela área de TI da sua empresa. Então isso vale muito a pena justamente para você padronizar o ambiente de segurança e deixar até a galera de segurança de informação mais tranquila. Um outro ponto é a questão da jornada de cloud. A jornada de cloud, quando a gente fala isso, que é a jornada na nuvem, imagina o seguinte, como eu dei um exemplo lá no vídeo 1 para vocês, tudo que a gente coloca na nuvem, né? A tal da nuvem, hoje está na nuvem. O que é na nuvem lá? Tem servidores, gente, trabalhando, processando para a gente lá. Agora imagina que se a gente tivesse lá, como naquele caso da Company for You, que ela trabalhava cada um de um jeito, cada um com um padrão, imagina que cada um com servidores diferentes, ou até usando servidores que nem precisava. E a pessoa instanciando os servidores, dizendo que precisava de computador A, memória B, bancos de dados diferentes, sendo que às vezes nem está utilizando. E a StackSpot ela consegue ajudar nesse tipo de jornada. Quando a gente fala aqui na questão não só dos custos, mas do FinOps especificamente, é justamente isso. Por quê? Hoje, como a gente tem hoje aplicações na nuvem, né? Ou seja, você está processando aqui no seu aplicativo mobile, você está no seu computador, porém, está processando tudo em servidores específicos. E um dia quem criou isso, ele instanciou, e isso custa servidores em processamento, balanceamento de um servidor, caiu um, outro tem que estar em pé para poder funcionar. Por exemplo, aplicativo de banco tem que estar sempre em funcionamento. Essas coisas custam muita grana. E o FinOps é para isso, é para fazer a gestão financeira desses servidores que estão na nuvem. E a gente consegue ajudar isso com a StackSpot também. Guardrails e resiliência, né? Como você, no caso do guardrails, como você definir padrões específicos para a pessoa não chega fora do compliance, está fora da linha em relação à infra nesse sentido, né? E resiliência, ou seja, o quanto que eu consigo, né, de esforço que for, se é que for dado naquele servidor, por exemplo, quanto de back ele consegue aguentar. Esse tipo de configuração, tudo que a gente faz, é possível fazer dentro da StackSpot a partir de plugins de infra que depois possam se transformar em stacks em estúdios específicos, tá? E, por último, deliver longos. A gente ajuda a resolver. Agora imagina, como a gente falou, tudo isso, se eu não tenho retrabalho, se eu já tenho plugins específicos, stacks específicas para isso, a minha entrega é muito mais rápida. E qual que é o legal, turma? Quando a gente fala entrega, é entrega para dados problemas de negócio. Eu tenho tecnologia aqui atrás, mas se eu não tiver negócio para demandar minhas coisas, não adianta nada tecnologia. E é justamente isso, a tecnologia tá para nos ajudar, a gente não tech, ajudar a gente nesse sentido. A StackSpot tá para isso, para entregar entregas mais rápidas, coisas que precisam ser, às vezes, que é legais e obrigatória, problemas de negócio, questões de marketing que a gente precisa de expor algum produto específico. Eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês. É esse tipo de coisa que a StackSpot veio nos ajudar. Eu vou mostrar agora para vocês algumas telinhas bem simples, são telinhas, as iniciais de como que é o site da StackSpot e explicar um pouquinho mais para dentro como que é essa carinha da plataforma, tá? Então vamos lá. Aqui, primeiramente, quando você entra no site da stackspot.com, você vai ver uma telinha onde você consegue se logar, criar uma conta. Lembra, né, que eu falei da questão da hierarquia? Né, que a gente tem plugins, tem as stacks, os estúdios, o workspace e a conta. Você cria a sua conta e a partir da criação da sua conta, você pode entrar aqui nessa telinha que eu estou mostrando para vocês. Aí está meu nome, né? Você pode entrar com SSO, ou se você, né, single sign-on nesse caso, ou então você cria a sua senha e tudo mais, e você faz esse cadastramento. Aí tem uma outra telinha, e aí vai aparecer para você as boas-vindas, e você consegue gerenciar a sua conta, gerenciar os seus workspaces, as áreas de trabalho que tem naquele seu time, por exemplo, e acessar os estúdios que você criou. E como que é criado isso, né? Eu vou dar um exemplo, aqui tem o Quick Start dos docs, né? Eu não vou estar criando, porque eu não sou uma pessoa de tech, né? Não sou tech, mas eu conheço, né? A gente tem que ser consumidor tech, você não precisa saber codar, mas você precisa saber como consumir isso e como ajudar a transmitir essa informação para os demais. Baseado nisso, tem essa telinha do Quick Start, onde você vê aqui embaixo que está escrito baixar STK CLI. Você baixa esse STK, que é Stack CLI. O que é esse CLI, esse CLI aqui que está escrito, né? Você vai baixar um arquivinho
Esse arquivinho, quando você clica nesse botão amarelo, nesse caso aqui, ele baixa um arquivinho, lá no seu diretório, ele vai baixar um arquivo stk.msi. É um arquivinho pequeno, específico do Windows, tá? Ele é específico do Windows, nesse caso aqui, né, que eu estou usando o Windows, e você pode baixar esse STK. E como que é a linha de comando, de execução disso, né? Aí vem uma sacada importante para vocês saberem. Esse STK, esse arquivinho da StackSpot, da plataforma, você executa ela como a gente chama de CLI. O que é um CLI? CLI é Command Line Interface. Não, algumas pessoas, eu não sei se todo mundo conhece, mas até o Windows, se você entrar no seu Windows aí, digitar o comando CMD, ele aparece o terminal, uma tela preta. E como que é executado a StackSpot dentro? Você executa nessa telinha preta, essas linhas de comando que você faz. Eu estou mostrando um exemplo aqui para vocês agora na tela, que eu já digitei STK. Aí ele já mostra quais são os comandos que você pode criar plugin, que você pode publicar, que você pode atualizar uma stack, que você pode ativar um workspace, todos os comandos específicos. Aqui, se vocês observarem lá em amarelo, ele está dizendo, olha, você não está conectado no Git. Lembra que eu falei que a gente, né, a gente joga tudo na nuvem, lá no Git? Ele também é conectado no Git, é conectado em outras plataformas também, mas nesse caso aqui ele diz, e você executa, né, a pessoa que vai desenvolver, ela trabalha em cima desse Command Line Interface, ok? É essa telinha preta aí que ele faz esse trabalho, beleza? Queria explicar um pouquinho então da StackSpot para vocês. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês e falar um pouquinho de como a gente então, já de conhecimento da StackSpot como plataforma, como que a gente pode utilizá-la no nosso dia a dia no ponto de vista aí de negócio. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.